Embora em todos os estados nordestinos o Brasil tenha recebido bons desenhistas, foi aqui, neste tropical e semiárido Rio Grande do Norte, que a arte do quadrinho e do cartunismo deu algumas contribuições. Não que isto tenha sido reconhecido nacionalmente desde o início. Essa arte, durante muito tempo, teria que ser valorizada por nós mesmos. A necessidade de redefinir entre nós as histórias em quadrinhos, tema aparentemente passageiro, mas que tem, na verdade, ampla importância e influência no contexto cultural contemporâneo e na sensibilidade do homem de hoje, é também a necessidade de resgatar a realidade da cultura e da arte que se faz atualmente no Nordeste. A história do quadrinho no Rio Grande do Norte e do desenho de caricatura de charge na imprensa vem do final do século passado ao começo desse século XX, quando João da Escócia fundou em Mossoró um jornal chamado O Eco. A partir desse jornal ele passou a criar charges, caricaturas, satirizando a ineficiência da Câmara de Vereadores de Mossoró, os erros que aconteciam na cidade. E ele caricaturava os vereadores com a caricatura, o tipo de desenho que aparecia em revistas como a Brasil Ilustrada, revistas que iam surgindo também no Brasil, divulgando a caricatura, a charge e o início dos quadrinhos, com Ângelo Agostinho. A partir de João da Escócia, pode-se dizer que começou intensivamente a caricatura e a charge na imprensa do Rio Grande do Norte. Só veio a surgir desenhista de quadrinhos norte-rio-grandense na imprensa norte-rio-grandense em 1959, quando o jornal Diário de Natal lançou um suplemento Recreio e o desenhista José Potiguar Pinheiro começou a publicar, ilustrar matérias desse suplemento infantil que constituía de contos infantis, artigos didáticos, divertimentos, charadas, curiosidades, informações históricas, e Poti, além de ilustrar todas essas informações, começou a publicar uma história em quadrinhos também didática, mas mais na forma de quadrinhos, com o estilo de quadrinhos e com o balãozinho de quadrinhos, que era a história, a conquista do fogo através dos tempos. Essa é que eu considero a primeira história em quadrinhos de norte-rio-grandense publicada no Rio Grande do Norte. Porque antes não teve. O jornal A República e outros jornais publicaram quadrinhos a partir da década de 30, mas quadrinhos vindos de agências do Rio de Janeiro e de agências internacionais. Quadrinhos comprados externamente. Não tinha quadrinhos feitos por desenhistas da terra.
A partir de Poti é que eu considero que o quadrinho norte rio-grandense começou a ser publicado no Rio Grande do Norte. Eu apareci no tempo do Luiz Maranhão, que era redator do Diário de Poti. Então eu apresentei uma charge a ele, ele animou muito, inclusive botou o nome da coluna, e eu passei no jornal 2 anos, aos domingos. Várias charges que eu fiz, só aos domingos. Mexia com tudo que era política e acontecimentos normais da cidade, eu estava todo domingo fazendo uma, sem a ajuda de ninguém, eu sozinho procurava fazer tudo. Então eu fiz a história do fogo, que eu publiquei no jornalzinho infantil. A história do fogo era interessante. Um camarada começava a acender o cigarro, riscava o fósforo, e daí eu começava a história, até a conquista do fogo. O ano decisivo do quadrinho potiguar foi 1971, quando a 15 de maio do mesmo ano, deu-se a inauguração da primeira exposição norte-rio-grandense de histórias em quadrinhos, na Biblioteca Câmara Cascudo, em Natal. E aí tive a oportunidade de conhecer lá no Rio de Janeiro, na Rio Gráfica Editora, um desenhista que também era aqui de Natal, chamado Evaldo, todos conhecem, desenhou muito tempo para Gruta Zero, e através dele eu me entrosei mais com os desenhistas lá do Rio de Janeiro. E na época eu estava com 17 anos, comecei com 16, mas já estava com 17 anos. E aí tive vontade de voltar para Natal para fazer um movimento de desenhistas aqui em Natal. Na época Evaldo me criticou muito. Disse, mas rapaz, eu já estou vindo de lá de Natal, e você está querendo ir para Natal, fazer o que em Natal? Não tem nada lá. Eu digo, não, mas eu vou lá, ver o exército lá, e lá eu acho que vai dar certo por lá. E o fato é que eu vim para Natal, e aqui em Natal, comecei a trabalhar no Diário de Natal. E no mesmo ano que eu comecei a trabalhar no Diário de Natal, eu conheci outros desenhistas de história em quadrinho, e terminamos fazendo uma exposição de história em quadrinho. Foi a primeira exposição de história em quadrinho do Norte e Nordeste. E logo após essa exposição, no final dessa exposição, nós juntamos todo esse pessoal. Na época era Dom Lucas, era Anchieta Fernandes, Reinaldo, Lindenberg, Ademar Chagas. A primeira exposição teve desenhistas de quadrinhos do Rio Grande do Norte e desenhistas de quadrinhos do Rio de Janeiro, que se pediu, através de correspondência, se pediu para eles mandarem material. Essa primeira exposição, inaugurada no dia 15 de maio de 71, por sinal, no dia da inauguração, houve uma coisa interessante que eu achei muito bonita, que houve uma falha uma das luzes das lâmpadas, que ela começou a ficar piscando. Aí eu achei interessante porque aqui deu um efeito de luminoso do pisca-pisca sobre o material exposto, sobre os quadros, os desenhos. Com essa primeira exposição, juntou-se lá na abertura várias pessoas interessadas em quadrinhos, não só os leitores, como os desenhistas, e como o professor, na época ele era frade, Dom Lucas Brasil, que há muito tempo vinha estudando quadrinhos, apresentando aulas sobre história em quadrinhos, onde ele ensinava, que era nos colégios religiosos da cidade, como o Colégio Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Fátima. No mesmo dia da abertura, se marcou uma reunião para, daí a 7 dias, quando possivelmente a exposição seria encerrada, para se debater a possibilidade de se formar um grupo de criadores e estudiosos de quadrinhos, com possibilidade de se publicar uma revista. Aí essa reunião realmente houve no encerramento da exposição. Todo mundo estava lá, os desenhistas, Dom Lucas Brasil e eu, que sempre gostei de quadrinhos e sempre dei apoio com artigos. Mandei pedir ao estudioso de quadrinhos, Moacir, que é do Rio Grande do Norte, para ele escrever o texto da apresentação do catálogo da primeira exposição. Então todo mundo se reuniu no dia 22
lá no salão da exposição, que foi na Biblioteca Pública Câmara Cascudo. E se fez uma reunião e se marcou para, nos outros fins de semana, se passar a se reunir na casa de Dom Lucas para ir se debatendo a possibilidade de se formar esse grupo. Eu fui à Biblioteca Câmara Cascudo para ver uma exposição de quadrinhos que tive notícia por meio do jornal. Chegando lá, achei bastante interessante, coisa de valor que não se fazia aqui no Rio Grande do Norte, era a primeira que estava sendo feita, e eu senti que era uma coisa diferente do que eu queria, mas era uma coisa que complementava. E notei que havia muita gente interessada naquela exposição. Não foi uma exposição assim de aparecer gatos pingados, mas uma exposição de muita frequência, muita visita e muito interesse. Então, mais ainda, eu me senti com razão de dedicar meu tempo à pesquisa da história em quadrinhos como educador. Nessa ocasião, então, eu procurei saber quem era o responsável por aquela exposição e foi me apresentado. O Emanuel, então, mostrou-se interessado não somente naquela exposição, mas nós fazemos uma reunião para compormos um clube. Clube de História em Quadrinhos era a moda naquela época. No Brasil todinho existia clubes e mais clubes de História em Quadrinhos. Coisas mais interessantes que eu mandava buscar, escrevia para receber os assuntos que eram publicados, os artistas que estavam aparecendo no Brasil todinho. E então marcamos um encontro na minha casa, no meu apartamento, para vermos o que é que poderíamos fazer. Nessa ocasião, também durante a exposição, fizemos alguns encontros durante a exposição, e entre as pessoas que mais apareceram foram Anchieta, muito interessado, embora muito tímido, como sempre, mais mostrando que estava disposto a dar sua colaboração, e eu não conhecia, e nós então ficamos conhecendo e fomos então desenvolvendo o clube. O clube era um clube aberto, embora fosse numa residência particular, mas era um clube aberto a quem quisesse. Quer dizer, qualquer pessoa que se interessava, que desenhava, que mostrava interesse pelos quadrinhos, então era convidado. Semanalmente, passou a haver reuniões para discutir as atividades e se conversar as novidades no mundo dos quadrinhos. Em uma das reuniões, ficou acertado que o nome do grupo seria Grupec. A gente se reunia logo após a fundação do grupo, a gente estava muito empolgado com aquela criação e com as histórias em quadrinhos, e aí a gente passava toda semana, tinha reunião, discutíamos novos trabalhos, novas tendências, o que a gente iria fazer, se era humor, se era cangaço. Tinha uns que gostavam de fazer história de faroeste, no caso o Reinaldo Oliveira fazia faroeste, depois, por insistência minha, ele aceitou meus argumentos, começou a fazer um quadrinho mais voltado para uma temática regional. No caso, ele inventou o Coveiro, um personagem que na época fez muito sucesso e que ainda é muito relembrado pela velha guarda. Mas essa turma, sim, tinha a questão do humor. O Lindenberg, eu e o Lindenberg trabalhavam mais com humor. Eu fazia o Super Rupim e o Lindenberg fazia Dom Inácio, o Bispo de Itaipu, que é um personagem também que na época fez muito sucesso e que era muito comentado nas rodas intelectuais da cidade. O meu, o Super Rupim, era um personagem mais crítico, era um anti, na realidade era super, mas era um super anti-herói. E eu lidava mais com críticas aos personagens americanos, aos quadrinhos importados. E agora, por outro lado, eu também fazia quadrinhos clássicos. Eu sempre gostei de clássico e fazia clássico, junto com o Luiz Pinheiro, que foi um dos grandes desenhistas clássicos que nós tivemos aqui. E o fato é o seguinte, que tinha Dom Lucas que escrevia, Anchieta também escrevia, fazia reportagens
comentários. E Dom Lucas já apresentou uma espécie de regulamento desse grupo, uma coisa assim um pouco burocrática, mas para se começar tem que se pensar nessas coisas. Aí Dom Lucas apresentou esse regulamento, aí foi se debatendo com que nome, qual é o nome que se daria a esse grupo. Muitos da gente lançaram nomes assim, radicais, agressivos, a bofetada, a pedrada, nome dos personagens, que seria o Super Cupim, que era o personagem de Emanuel, seria Dom Inácio, que era o personagem de Lindenberg. Mas como na época estava em ascensão todo o burocratismo, em tudo, né? Não só no serviço do governo, como burocratismo em jornal, em todos os cantos. Aí eu tinha falado com o meu irmão Fernando Pimenta, que é advogado, que não poderia se dar esse grupo. Ele disse, por que não grupo de pesquisa de história em quadrinhos com a sigla final GRUPEC? Eu juntava Grupo Pesquisa HQ, História em Quadrinhos. Aí eu levei esse nome noutra reunião, aí todo o pessoal concordou que ficava um nome legal. Aí se adotou esse nome. Como resultado concreto, iniciou-se um suplemento Quadrinhos no jornal O Poti, que manteve por 53 números, posteriormente no Diário de Natal, um ritmo semanal precursor. Fomos os primeiros no Brasil a aproveitar o esquema dos antigos suplementos literários, motivando uma página sobre a arte em que Ziraldo deu mostras incontestáveis de talento. Curiosa que deve ser registrada é que Luiz Maria Alves, nessa ocasião que eu mostrei o material que tínhamos do GRUPEC, então ele achou tão fantástico que me ofereceu 4 páginas do Poti. Não foi foram 2 folhas, 4 páginas inteiras. Eu disse, mas eu não quero encher isso aqui de propaganda da Coca-Cola nem de outro produto qualquer. Disse, não, é 4 páginas para você fazer. Só que nós discutimos e chegamos à conclusão que nós não tínhamos material para mantermos todo domingo 4 páginas, porque não era uma vez só que eu estava querendo aquilo. E ele entendeu perfeitamente a minha intenção, a intenção do grupo, que queria fazer a coisa séria, então ofereceu as 4 páginas, mas chegamos à conclusão de ficar com 2. E essas 2 páginas nós mantivemos por quase um ano. E essas 2 páginas que nós mandávamos então para pessoas interessadas, estudiosos do Sul, e que então foi despertando o interesse, porque nem todo mundo do Sul lê o Poti, a não ser um rio-grandense do Norte que assina ou que a família manda para poder ter conhecimento do que estava acontecendo aqui em Natal. E algumas correspondências que nós recebíamos, até do Pasquim, publicou, no próprio Pasquim publicou, de que não entendia como é que Natal, uma cidade que não sabia nem onde ficava, que tinha um movimento desse nível, enquanto que São Paulo e Rio de Janeiro nem se falava em coisa semelhante. No Nordeste tinha valores, quer dizer, que ia lutando pela cultura. E isso foi descoberto e foi procurado e chegou a ponto de Enfio querer residir aqui em Natal, porque aqui seria parte dos quadrinhos. A primeira fase da história do quadrinho no Rio Grande do Norte foi uma etapa de muito idealismo, de um pouco de ingenuidade, quando os desenhistas não importavam em ganhar dinheiro, e sim mostrar sua arte. Terminada o estágio de colaboração gratuita e de amadorismo dos fanzines, os desenhistas passaram a trabalhar sempre usando alguma forma de conseguir patrocínio e recuperação financeira dos gastos com a sua arte e com a impressão gráfica.
comecei a fazer suplementos de histórias em quadrinhos, já que essas páginas que eu falei, que citei, acabei de citar, que era publicado no Poti, não eram pagas, eram gratuitas. E aí uma maneira da gente ganhar algum dinheiro seria essa de fazer suplementos para o Diário de Natal e para o Poti. Então fizemos o Nascimento de Jesus Cristo, o 7 de setembro, a Independência do Brasil, a história de Pai da Aviação, Santos Dumont e outras histórias. E aí era uma maneira, porque a gente colocava um espaço embaixo dessas páginas semanais, desses suplementos, para colocar publicidade. E aí era uma maneira de nós tínhamos de ganhar algum dinheiro. Já tinha, eu acho que 2 anos de funcionamento, e nesse tempo eu já era desenhista profissional, não de quadrinhos, eu trabalhava numa gráfica. E esperei até um dia ser apresentado a Emanuel Amaral, que era o então presidente do Grupo PEC, e dessa forma eu fui convidado e passei a participar das reuniões do Grupo PEC e ainda publiquei algumas tirinhas do personagem que eu criei nesse tempo, chamado O Capiroto, que era um diabinho que vinha dentro de um ciclone. Então, logo que eu conheci Emanuel Amaral, a página que o Grupo PEC tinha disponível no Diário Natal foi fechada, porque o grupo resolveu partir para uma fase de comercialização dos trabalhos. Emanuel Amaral resolveu, com todos os associados, editar então o Almanaque de Histórias em Quadrinhos. E foi o momento da primeira debacle do grupo, porque ele quase que dissolvia-se, porque Emanuel Amaral, que era o presidente, resolveu abandonar um pouco os quadrinhos e dedicar mais a vida profissional dele mesmo, o desenhista, montando uma gráfica e uma fábrica de placas. Então, como ele era o presidente e realmente quem organizava os movimentos do Grupo PEC, o Grupo PEC então tendeu-se a dissolver-se. Só não dissolveu-se graças a Lindenberg e Revoredo, porque Lindenberg e Revoredo eram uma espécie de dissidente do grupo. Dessa forma, ele resolveu pôr uma gráfica, mesmo antes da de Emanuel. E eu com ele, nós nos associamos e compramos uma impressora offset. E daí fizemos o lançamento de uma revista de história em quadrinhos chamado Cabra Macho. Isso no ano de 1973. Em 1976, era lançado o primeiro número da revista Maturi, um grande marco de difusão e produção do quadrinho no Rio Grande do Norte. Os últimos a chegar, mas que foi aquele que se apaixonou pelo trabalho que o Grupo PEC estava fazendo. Enquanto outros iam deixando por motivos óbvios, por motivo de estudos, que ia se afastando, que ia, alguns fazendo faculdade e preocupados, outros preocupados com vestibulares, essa coisa que foram se afastando, mas Alcides, pelo contrário, cada vez se entrosava mais, a ponto de o Emanuel ter que viajar para o norte do país, e Alcides assumiu tranquilamente o Grupo PEC e fez com que o Grupo PEC não morresse e o trabalho do Grupo PEC permanecesse até hoje. Eu senti necessidade de reagrupar o Grupo PEC, né? Porque o Emanuel estava muito atarefado com a gráfica e a fábrica de placas, não tinha tempo para isso. O Lindenberg, que encabeçou o movimento, também estava muito ocupado com a gráfica dele para se movimentar com os quadrinhos. Então eu e Enoque Domingos resolvemos nos movimentar e criamos uma revista pequenininha de 12 por 8 centímetros, que nós, devido ao tamanho, né, batizamos de Maturi. Maturi é a vinga do caju. Então essa revista nós custeamos inicialmente do nosso bolso mesmo. Nós trabalhávamos ambos, eu e Enoque, na gráfica Manibu da Fundação José Augusto, e depois de editar o primeiro número, então Sanderson Negreiro, que era o presidente na época, resolveu financiar a revista, e a revista passou a ser impressa de graça na gráfica Manibu. Nós fizemos diversas edições,
sempre organizada por eu e Enoque Domingos. Mas, em torno da Maturi, voltaram-se a reagrupar os membros do Grupec, então dispersos, como Pinheiro, Edmar, Claudinho apareceu nessa época também, e outras pessoas que eu não me recordo agora do nome. Algum tempo depois, o Enfio veio morar em Natal, exatamente em 77, ele estava chegando aqui definitivamente, porque ele veio inicialmente em 76 para se instalar e veio morar realmente em 77. Então o Enfio foi um dos nossos colaboradores da revista Maturi. Maturi também era vendido no Rio de Janeiro, porque Enfio mandava para uma lojinha que tinha em Copacabana, perto do posto, eu acho posto 5. E o que eu sei que ele me contava é que as pessoas que frequentavam a praia, ligado ao Pasquim, leitores do Pasquim principalmente, procuravam comprar assim que chegava o primeiro lote. Mas quando o lote se acabava, eles passavam a fazer cópias xerografadas da revista. E isso deu bastante notoriedade. A revista fez com que ela fosse conhecida por boa parte dos quadrinistas, principalmente do Brasil. Eu passei então a receber correspondência de gente de de outras cidades, outros estados, né? E a Maturi realmente tornou-se, de certa forma, notória. A década de 80 começou para o Grupec sob expectativa de incentivo geral. A criação da oficina de gravura Rossini Pérez na Fundação José Augusto e do Ateliê Central da Secretaria Estadual de Educação e Cultura favoreciam um clima didático e de descobertas de novos valores. Para a revista Igapó em 1981, e nesse período eu tinha acabado já com minhas firmas, eu tinha voltado ao desenho e comecei de novo a fazer história em quadrinhos. Passei um período de uns 8 anos sem fazer quadrinhos. E aí voltei a fazer quadrinhos nesse período, de 81, 82, fizemos a história de Lampião em Mossoró e começamos a fazer a história de Reino Brilhante, junto com Alcides Luiz Elcio. Igapó prosperou, fez mais algumas edições, mas o Grupec, nesse inteirinho, reativou-se. E ocorria naquele momento uma coisa esquisita. As pessoas tinham esquecido o Grupec, lembravam nós como Grupo Maturi, que não era. Nós éramos realmente o Grupec, eternamente vivo. E resolvemos, então, retomar a organização do Grupec. É quando começa, então, a segunda fase do Grupec, quando aparecem novos membros, novos associados. E isso dá-se em torno de 1983. Uma das fases mais produtivas do quadrinho potiguar aconteceu em 1983, com o relançamento da revista Maturi, assumindo a luta uma outra geração, que utilizou a revista como um laboratório de criação. Esses desenhistas ficaram 4 anos unidos com o objetivo de fazer circular a Maturi, que alcançou 22 números,
3 formatos e nas últimas edições já contava com 44 páginas. A revista parou de circular em 1987. Com outras pessoas, né, resolveu editar novamente a Maturi. Então recomeçamos fazendo a Maturi Mirim, né, a Maturi do formato original, que era um formatinho pequeno. Produzimos, eu acho que fizemos 10 revistas desse formato. Foi então que o grupo foi aparecendo outras pessoas e sentimos a necessidade então de fazer uma revista Maturi um pouco maior. Então começamos a fazer a Maturi Açu. Produzimos também mais 10 números da revista Maturi Açu, né. Essa revista tinha uma periodicidade mensal, às vezes mensal, às vezes de 2 em 2 meses, certo? E foi um período muito importante em que cada pessoa procurou desenvolver seu trabalho, né? E aí surgiu a necessidade, a gente sentiu a necessidade de que a revista era muito pequena, o espaço era muito reduzido para a gente desenhar. A revista, os desenhos ficavam muito reduzidos e a linguagem que a gente pretendia era diferente. Então começou praticamente o primeiro choque assim, de ideias dentro do grupo. Um choque comportado, mas não deixava de ser uma insatisfação daqueles que estavam trabalhando no grupo, né? Quer dizer, a gente sentia necessidade de fazer um trabalho, uma revista maior, para que ela fosse, primeiro, vista para quem ia comprar na banca de revista e também para quem ia olhar a história. Quer dizer, era muito pequenininha, uma revista muito reduzida. Com a revista Maturi Açu, houve um grande desenvolvimento e a gente também pôde melhorar a qualidade gráfica do trabalho, porque nós começamos a colocar dentro da revista mais publicidade e as pessoas vendo a periodicidade do trabalho, vendo a constância no trabalho, né, começaram a acreditar mais no trabalho. Como eu falei, havia a ideia do regionalismo, havia a ideia de uma revista mais aberta, de uma revista mais profissional, e o resultado final disso daí foi que a gente resolveu, depois assim dessa insatisfação, a gente resolveu que haveriam editores para as revistas. Essa época foi uma coisa importante também que ocorreu a nível pessoal de cada um de alguns desenhistas. Nessa época a gente teve contato com desenhistas profissionais, desenhistas como Watson Portela, desenhistas como Mozart Couto, como Rodival Matias, profissionais que viram que o nosso trabalho era um trabalho sério e a ponto de chegar e mandarem histórias, desenhos para a nossa revista. Quer dizer, nós não recebíamos pagamento algum. Isso era algo que a gente queria que acontecesse, que eles de alguma forma fossem pagos quer dizer, era uma coisa bastante sonhadora da nossa parte, né? Mas a gente queria vender as revistas e pagar a esses profissionais. Mas eles não fizeram isso aí. O que importava para eles realmente era dar uma força para a gente. Então, Rodival mandou uma história fantástica para a revista, o Watson também, Mozart participou com a capa da edição que a Adrovando editou na época, e foi realmente uma coisa assim, bastante importante, não só para o nosso quadrinho do Rio Grande do Norte, porque afinal de contas, se na época do Grupec antigo a gente teve Enfio,
tivemos tantos participantes, a nossa geração também trouxe pessoas de peso, porque realmente na época Mozart Couto, Watson e Rodival, qualquer editora gostaria de que eles participassem. Então, a Adrovanda editou uma revista, Luiz Elson editou um outro número e eu cheguei a editar uma outra revista com o João Antônio, né? A Maturi deu exemplo e foi alavanca para motivar o nascimento de outras revistas em quadrinhos em Natal e no interior. Surgiram Epopeia Potiguar em Natal, Cafuné em Açu, Piadas Inéditas em Macau, Tabefe e Acunha em Mossoró. Foi bastante importante por também abrir caminhos para a troca, o intercâmbio com outros fanzines de outros estados, né? Ou seja, eu mandava a cunha para o Rio Grande do Sul, São Paulo, como também recebia fanzines de outro pessoal que também editava outras revistas de quadrinho no Brasil. A geração de desenhistas dos anos 80 buscou a profissionalização dos seus quadrinhos, obtendo sucesso em periódicas tentativas, a nível local, com trabalhos regionais ou de cunho didático. Com vários autores publicando por editoras nacionais e no exterior, alcançando uma notabilidade na indústria editorial, quadrinhos publicados em países como Holanda, França, Tchecoslováquia e Estados Unidos. Começavam a surgir editoras lá fora que estavam publicando esses profissionais e que também publicavam desenhistas que estavam começando. E a gente se aventurou a gente foi nesse barco, né? Então foi uma época que o quadrinho estava dando um salto, né? Na época da Maciota, que depois se transformou em press editorial. Então foi a época em que a gente teve contato com o Franco de Rosa. Eu cheguei aí a São Paulo, né? Na época o Watson estava lá em São Paulo e foi uma pessoa com quem eu tive contato e acesso aí através dele eu tive contato com as editoras de São Paulo. Fui na Maciota, na época levei trabalho da turma daqui, né? A gente tentando se profissionalizar realmente na forma mais concreta possível, que era editar em uma revista, no caso do Sul, né? E é o que chegou a acontecer. Até mais ou menos 85, a turma nova, a nova geração de desenhistas aqui do Rio Grande do Norte, como eu já citei, Adrovando, Márcio José, Carlos Alberto, Luiz Elcio e alguns outros, mas não estou lembrando no momento, a gente só publicava a nível amadorista, né? A gente publicava em fanzines, em revistas que nós mesmos fazíamos. Em 85 surgiu a oportunidade de publicarmos profissionalmente, através da editora Maciota. Eu via, em comecinho de janeiro de 85, recebi correspondência de Mozart Couto, a Adrovanda havia dado um endereço para ele,
E o Moza Couto sugeriu que nós enviássemos trabalho, havia visto nossos trabalhos em fanzines, e sugeriu que enviássemos trabalho, algumas amostras de trabalho para editoras como a Nova Sampa e a Maciota. E tentamos a Maciota e calhou, só que começamos a produzir quadrinho erótico, que no momento era o que mais vendia. A outra etapa da história do nosso quadrinho foi o contato que nós tivemos com um editor belga, ou um agente belga, Pitt. Na época a gente entrou em contato com o Júlio Emílio, e desse contato a gente soube que ele estava pegando pessoal para fazer histórias em quadrinhos lá para a Europa. Pitt, inclusive, chegou a vir a Natal, quer dizer, a gente teve contato com ele aqui, ele veio pessoalmente aqui ao Rio Grande do Norte. O Júlio tinha falado na época que aqui tinham muitos desenhistas, e o Pitt, o agente, que não era nada bobo, viu que era dinheiro, eram cifras, né? Então ele veio nos visitar, e a gente chegou a fazer uma reunião, e nessa reunião participaram vários desenhistas. Ele foi explicar qual era o trabalho dele, então o pessoal começou a trabalhar até, eu lembro que começaram a fazer histórias baseadas em fotografias, né? A história completamente fotografada, porque o estilo de desenho para a Europa era um estilo que teria que ser muito bom, então a gente tinha que fazer o melhor possível, e isso daí foi uma coisa, como eu disse anteriormente, importante para o quadrinho no Rio Grande do Norte, porque veio mais uma vez valorizar o nosso trabalho, que no caso apenas o Adrovando que conseguiu publicar lá fora, mas que mostrou que a gente tinha condições de se sair mais uma vez bem disso daí. Pena que o nosso agente, nosso representante lá, ele não tenha sido correto, né? Então, se nós perdemos, ele também perdeu um celeiro de grandes desenhistas. Começamos a ter problemas com o nosso agente, o belga, problemas que ele não estaria sendo correto junto aos desenhistas brasileiros, e isso gerou uma insatisfação principalmente aos roteiristas, né? Os roteiristas, no caso Júlio e Luiz Antônio Aguiar, estavam insatisfeitos com a forma que ele estava conduzindo os trabalhos, e alguns desenhistas também começaram a se chatear com ele, e realmente foi uma coisa assim, foi uma perda, porque na época o que tinha dos melhores desenhistas, dos melhores roteiristas, estavam querendo ou estavam publicando com a agência, né? A mística agropecuária não morre mais. Após todos esses anos de criatividade e conhecimento fundamentais para defender com ardor suas obras de quadrinhos, essa prática tenaz culminou no reconhecimento da arte no contexto cultural do Rio Grande do Norte. O Grupec, ele sempre se caracterizou mais por ser um movimento de desenhista. Grupo, evidentemente, porque no próprio nome já tem entendido que é um grupo de pesquisa de história em quadrinhos, Grupec. Mas em si ele é um movimento, e como todo movimento artístico, é um movimento de tendência anárquica, onde cada um faz aquilo que gosta de fazer, não existe cobrança, tipo cobrança de diretoria e tal, e todas as vezes que nós tentamos fazer isso, nunca ele se deu muito bem, sabe? No caso, quando começou o grupo mesmo, o Grupec, ele tinha lógico, era formado na diretoria e tal, mas depois ele continuou sem diretoria. Hoje ele foi registrado de novo por Alcides,
que é o presidente do Grupec, mas ele nunca conseguiu funcionar dessa forma organizada. A característica ainda continua sendo um movimento de história em quadrinhos. Haja visto que essas pessoas que participam do grupo, desse movimento, elas não participam de reunião de diretoria, de coisa nenhuma. A gente se reúne em qualquer parte, em qualquer local, e faz desenho, cada um faz um desenho com editora, outro faz com outra editora. Existem vários grupinhos formados, mas que todos eles se consideram do Grupec, desse movimento artístico de história em quadrinho, por sinal o mais antigo ainda existente no Brasil. O Grupec, como movimento, tinha um caráter coletivista, de certa forma anarquista. Anarquista não no sentido político do anarquismo social, é anarquismo mesmo de bagunça. Nós, quando nos reuníamos, tínhamos as cadeiras cativas, mas eram os tamboretes, né? Que a gente dizia o tamborete número 1, o tamborete número 2, tinha os patronos, uma avacalhação, uma chicalha que nós fazíamos com a Academia de Letras, né? Mas nós tínhamos essa brincadeira. Mas, de certa forma, era organizado, né? Nós tínhamos arquivos, nós tínhamos uma pessoa muito organizada, que é um padre, né? O Dom Lucas Brasil, um dos fundadores, um dos teóricos do grupo. Talvez pela participação desse padre, nós tínhamos assim um clima de fraternal entre nós, né? Nós sempre fomos de colaborar, de ensinar aos novatos, de passar as técnicas. Eu, pelo menos, eu já desenhava quadrinhos, mas não tinha domínios dos segredos, porque quadrinhos têm grandes segredos que só os antigos os dominam. Então eu aprendi esses segredos do Emanuel Amaral, que por sua vez recebeu do Evaldo Oliveira, que é o precursor dos desenhistas de quadrinhos do Nordeste que se projetaram a nível nacional, porque foi o Evaldo Oliveira que saindo de Natal foi trabalhar na Abril, né? Abril Cultural, né? Na Rio Gráfica, exato. E lá ele desenhou muitos heróis criados por ele mesmo, como o caso do Flecha Ligeira, né? Foi uma criação dele. E também ele tornou-se conhecido pela produção que ele desenvolvia do Recruta Zero, né? Que é do Morris Walker, que ele aqui teve um tempo assinando com o próprio nome dele, depois foi batido lá pela editora, pelo sindicato americano. Mas foi graças ao Evaldo Oliveira que surgiu o Grupec, aqui no Rio Grande do Norte, porque o Emanuel Amaral residia um tempo no Rio de Janeiro e conheceu o Evaldo. E lá ele passou um tempo frequentando os estúdios, a editora, onde recebia instruções, e não só do Evaldo, como também de outros desenhistas de história do quadrinho, mas principalmente do padrinho Evaldo, né, que hoje reside aqui na nossa cidade. Um movimento que eu gostaria que nunca se acabasse, porque mesmo que nós no Brasil não tenhamos assim aquele apoio do governo, mas pelo menos é um serviço que se deve dar uma força muito grande, porque é uma coisa bonita, é um trabalho cultural que em todos os estados deveria ter, e em particular em Natal, entendeu? Então eu acho que o Grupec realmente é uma forma de mostrar novos talentos, né? E quem sabe, já que o ser humano vive de esperança, né? Quem sabe um dia nós tenhamos assim mais sorte nesse aspecto e conseguimos até em Natal fazer não uma companhia de quadrinhos, uma empresa, mas pelo menos onde houvesse assim alguém que levasse um distribuidor, que pudesse fazer nosso trabalho, nosso serviço em contato com as bancas de jornais, né? E pudesse até vender. É só dessa forma que nós poderíamos aqui continuar como profissionais. Esse trabalho que o Grupec tem feito até o dia de hoje é um trabalho que não deve morrer. Mas não deve morrer, quer dizer, fazendo ver que em cada exposição, que se convide os desenhistas que venham conhecer o Grupec, para que ele cresça em quantidade e em qualidade. Quer dizer,
Quanto maior quantidade de gente tiver, mais qualidade certissimamente vai daí nascer. Então é isso que precisamos. E os jovens, como nos dias de hoje, existem jovens que escrevem as suas poesias e ninguém está sabendo dessas poesias, nem mesmo em concurso de poesias eles têm coragem de apresentar. Assim também, história em quadrinhos, desenhista de quadrinhos, existem muitos e de grandes valores que precisam apenas de uma mão que se estenda para ele, para que ele venha, vamos dizer, mostrar o seu talento, mostrar a sua qualidade e engrandecer o Nordeste, o Rio Grande do Norte, com o seu trabalho, com a sua arte. Temos a dizer é reconhecer o papel que o Grupec teve na formação de tantos desenhistas, né? O Grupec não sendo algo como um fim em si mesmo, mas como sendo uma estrada, um caminho que leva e que tem levado tantos desenhistas que saíram do anonimato, saíram de suas casas, de suas mesas, e hoje estão trabalhando em pranchetas, estão produzindo em agências, estão criando personagens, trabalhando em história de quadrinhos, pessoas que já têm projeção até fora do país. Então eu me alegro com o Grupec e espero que ele continue sendo esse caminho, né? Essa porta aberta para reconhecer valores que novos desenhistas, com certeza há desenhistas por aí, anônimos, como nós éramos também anônimos, não éramos conhecidos, mas com certeza tem novos talentos por aí esperando serem descobertos, né? E a ideia é que esse movimento se expandisse mais e mais para que a gente andasse aí catando realmente esses valores, dando força para esse pessoal, estando prontos para compartilhar o pouco que a gente já aprendeu e reconhecer, aprender também com esse pessoal que vem chegando e que tem estilo próprio, tem um traço próprio, tem ideias próprias. E eu acho que o Grupec deveria continuar fazendo isso aí, descobrindo valores, incentivando a criação, incentivando o talento, né, de nossos desenhistas. Na existência de várias pessoas, vários profissionais que ainda hoje atuam nessa área, né? O Grupec foi um celeiro de bons desenhistas. O Grupec foi uma escola em que a gente pôde aprender uns com os outros e desenvolver nossos trabalhos, porque não existia uma escola de arte natal. Então normalmente era o quê? Era os alunos e o professor eram como se fosse um discípulo, né? E o Grupec era um dos locais em que a gente podia desenvolver esse aprendizado, certo? O aprendizado do estudar, porque para desenhar uma história em quadrinho é necessário muitos conhecimentos de perspectiva, conhecimentos da figura humana, da anatomia da figura humana, né? Conhecimentos do luz e sombra. E esses conhecimentos você adquire convivendo com um artista, ele já utilizando esses conhecimentos, ele consegue repassar para outras pessoas. Então, o Grupec teve muito isso, né? Foi um local em que a gente pôde começar a estudar arte, né? Hoje em dia, algumas pessoas do Grupec já trabalham como professores de desenho, né? Em escolas que se organizaram ou se organizam pela cidade. Mas há uns anos atrás não existia isso. Então, tem essa importância muito grande do Grupec. Outra coisa muito importante foi que o Grupec deu a gente o exercício da liberdade do criar e de se expressar, né? O país, nós estamos com 30 anos, a maioria a partir dos 30 anos, e há poucos anos que o país tem saído de todo um processo de redemocratização. Então era um período diferente do que é hoje, tá certo? Que havia uma censura, havia uns bloqueios em que as pessoas não pensassem em determinadas coisas. Então no Grupec a gente teve a liberdade de criar, de ousar, de criticar, tá certo? De procurar expor nossas próprias ideias. Isso também foi muito importante, essa liberdade, quer dizer, esse exercício de liberdade, exercício de cidadania. Eu acho que é muito... O movimento foi muito importante, digamos assim, ainda está sendo, talvez que não morreu de fato, né? Eu acho que na formação de novos desenhistas, descobrir novos talentos, né? Ajudar o pessoal a produzir, a aprender técnicas, né? E até mesmo criar espaços onde pudesse ser divulgado, né? Como eu acho que está acontecendo, por exemplo, agora com o Cascudinho, né?
permite, abre um espaço no jornal diário, né, de grande circulação, para que a população conheça o trabalho dos quadrinhos e desenho de uma forma em geral, né. De produção, né, no Nordeste, produção regional, no Rio Grande do Norte, né, e não é de hoje não, né. Já no século passado você tinha o João da Escócia publicando no Moçoroense, né. Aí nos anos 20 você tinha Erasmo Xavier, que você pegar o trabalho do cara, ele está no nível, né, dos grandes da época, né. Então, acho que, não sei como, né, a cidade, né, tem suas limitações, né, mas pelo que eu conheço, há uma grande produção ou um potencial de produção, né, nessa área, né. Acho que o Grupec foi uma boa iniciativa que pode potencializar, né, que pode trazer à tona esse potencial de grandes quadrinistas, chargistas, né, cartunistas que há aqui em Natal. Que existe, que é de uma influência muito grande no Rio Grande do Norte em termos de quadrinhos. Então são pessoas preocupadas com a história em quadrinhos. Tentam se reunir eventualmente e tentam desenvolver alguns trabalhos que, para mim, é uma opinião bem pessoal, é um trabalho de uma classe incrível, né? Nós temos hoje os grandes valores da história em quadrinhos. A gente diz até assim que o Rio Grande do Norte é o celeiro da história em quadrinhos, porque existem grandes artistas que fazem parte desse grupo. E eu particularmente me orgulho, não por estar integrado, mas muito mais por ter começado, por ter participado e por ter vivido desse movimento que é o grupo de pesquisa de história em quadrinhos, que até hoje sobrevive ainda, está aí batalhando, está aí mostrando o trabalho que sempre está aparecendo, que sempre está sendo mostrado e que através desses valores que fazem a história em quadrinhos, que fazem a história em quadrinhos do Estado, e eles estão mandando, né, os seus trabalhos para o sul do país, para o exterior, e que eu acho que só vem somente a acrescentar muito mais aos nossos valores que estão surgindo aqui no nosso estado. Eu acho que é um movimento interessante porque para nós que estamos começando, ele tem um valor significativo grande, porque você tem um objetivo a ser alcançado. Então o Grupec, ele dava incentivo aí a você, né? Eu acho que o pessoal novo que está aí aflorando ainda, que ainda está em casa ainda com os trabalhos ainda guardados, que nós, tem muita gente boa por aí que nós também não conhecemos, eu acho que é um veículo, um meio de você conseguir entrar no mercado, né? De você conseguir mostrar o seu potencial, né? Teve também na minha ida para São Paulo para enfrentar o mercado de trabalho, o Grupec foi um auxílio grande, porque quando você não tem muita coisa publicada e quer arranjar trabalho e quer inspirar confiança do editor, você precisa ter algum currículo. Eu não tinha isso, então eu simplesmente utilizava algumas palavras que o Ziraldo havia falado acerca do grupo, né? Ou até mesmo o livro da Marilena Chauí, que citava o nosso grupo, e isso dava um certo respeito à minha pessoa. E essa talvez uma das muitas, né, contribuições que o Grupec pode ter dado a essa nova geração de novos desenhistas. Vim conhecer a respeito do Grupec. O interessante é que eu era do grupo da revista Maturi e não conhecia ainda a história do Grupec. Em 1984, o Emanuel morava na Amazônia e veio de férias em Natal, e a gente teve uma reunião com ele e ele explicou mais ou menos como funcionava o Grupec. E a partir daí tomei conhecimento que eu também fazia parte do Grupec. E isso foi muito bom saber depois, porque eu conheci vários integrantes, os pioneiros do Grupec, e isso despertou aquele sentimento de valorizar a nossa arte, de sempre batalhar pelo que é nosso. O Grupec, como o movimento é um dos mais louváveis que eu já vi surgir aqui em Natal. E, inclusive, entre eles, tem Emanuel, que para mim, no estado, não tem outro. No gênero, um rapaz novo, competente, eu ainda não vi um desenhista como ele. É um grande desenhista, Emanuel. E Alcides, que trabalha a Anchieta,
todos trabalharam e eu, apesar de longe, mas acompanhei através da imprensa o trabalho deles. E achei muito bom. Tomara que sempre aconteça um Grupec nessa cidade, para a gente ter sempre um progresso na área. E o Grupec permanece até hoje com essa chama, né? Esse ideal que nasceu desde lá, desde aquela exposição inaugurada no dia 15 de maio de 71, com aquela luz pisca-pisca fazendo aparecer e desaparecer o brilho dos desenhos, as cores do desenho, que aquele pisca-pisca permanece talvez como um símbolo do Grupec. Morre por alguns tempos e aparece, morre e desaparece, para mostrar que essa ideia criativa de um grupo de quadrinhos é uma coisa que deve ser incentivada, que deve ser incentivada pela cultura do Estado, como uma forma de mostrar em qualquer exposição nacional e internacional que aqui tem criadores de quadrinhos. Tudo indica que o movimento de quadrinhos no Rio Grande do Norte só tende a crescer até o fim dessa década, quando forem superadas as dificuldades da crise econômica que existe em todo o país. O quadrinho potiguar vai marcar definitivamente na arte brasileira o caminho de uma grande escola.